Outra agulha, 13 por 4,5, né? 13 por 4, 13 por 4,5, que é uma agulha, ela é pequenininha, que a gente usa para medicação via ou intradérmica, que fica entre a epiderme e a derme, ou via subcutânea. Então, insulina, a gente usa muito essa agulha, tá? Aqui é um quadrinho que fala da graduação, para a gente comparar também em relação ao tamanho da agulha, né? A coloração, cada uma vem com uma coloração diferente, para a gente não se confundir. Outra imagem aqui para vocês verem, né? Olha só a 40 por 12 como é bem grossinha. Tem agulhas ainda mais grossas que a 40 por 12 também, tá, pessoal? E aqui é a angulação das agulhas. Então, se eu tenho uma única agulha que é um pouquinho mais comprida, né, mais longa, e eu só tenho esse tamanho de agulha, eu consigo com esse comprimento de agulha atingir todas as vias, o que vai diferenciar para eu conseguir atingir o plano correto do tecido é o ângulo da agulha. Então, se eu quero atingir músculo, eu vou entrar com ela 90 graus. Se eu quero atingir gordura via subcutânea, eu entro 45 graus. Se eu quero via intravenosa ou endovenosa, eu entro no ângulo de 30, 25 graus. E se eu quero intradérmica, eu vou entrar rente à pele, né, no ângulo de 10, 15 graus. Aqui uma outra imagem para vocês verem, ó. Essa tá chegando lá na camada muscular, tá? Aqui, ó, subcutânea lá na gordura e a intravenosa, aqui ela tá pegando um vaso, certo? Mostrando outros ângulos também. Scalp, gente. Agora nos scalp, a gente vê também, scalp é esse dispositivo que a gente vai ver lá na aula prática. É um dispositivo que a gente usa, ele tem uma agulha na ponta que a gente usa para fazer medicações rápidas, onde a gente não tem que deixar esse acesso venoso no nosso cliente. Ou para coleta de sangue, tá? É esse que a gente usa. No scalp, quanto menor o número dele, maior é a grossura e a extensão, o tamanho dessa agulha. Quanto maior o número, menor é essa agulha em espessura e comprimento. Os abocates ou gel são outros dispositivos que a gente utiliza também, mas para introduzir medicamento ou soro, só que esse a gente utiliza quando é aquele paciente que está internado e ele vai fazer uso de medicação contínua ou intermitente por vários dias, porque é uma agulha, mas aqui, ó, cobrindo essa agulha tem uma capinha. Então a gente utiliza a agulha para introduzir e depois retira a agulha, ficando só o silicone. Vocês vão ver também na aula prática. Eu vou falar um pouquinho agora para vocês sobre identificação de medicamentos. Todo medicamento que a gente vai preparar para levar até o nosso cliente, ele tem que estar identificado. Então, a gente também vai fazer lá a identificação tanto do medicamento na seringa quanto do soro, tá? Eu trouxe aqui para vocês, gente, para facilitar um pouquinho o entendimento de vocês, alguns vídeos. Então, peço que vocês abram esse vídeo na aula de PDF, assistam esse vídeo, tá? Tem esse que é para preparo de medicamentos, tem esse, um vídeo super interessante para desobstrução de acesso periférico ou central. Copiem esse link aqui, joguem lá no Google e assistam, tá? E só para lembrar que quando a gente vai preparar uma medicação, a gente vai administrar uma medicação, a gente tem que estar muito atento, né? Porque um erro pode ser fatal e que a gente tem sim como evitar. Como? Se eu seguir todos os 9 certos, por exemplo, eu evito, né, um dano ao meu cliente, administração errada de um medicamento. Então, eu gosto muito desse queijo suíço, onde ele fala, olha, que o acidente ocorreu aqui nessa imagem sem interrupção alguma, mas poderia ter sido interrompido e ter evitado o acidente. Então, o acidente pode ser lá na prescrição médica, com erro de via de administração prescrita pelo médico, ou erro na frequência, né? Ou erro na dose prescrita. Pode ter sido um erro lá na dispensação, na hora que saiu da farmácia, veio a medicação errada e ninguém olhou. Então, vocês prepararam a medicação, não se atentaram à prescrição médica, ao erro, não se atentaram que vocês pegaram o medicamento errado na farmácia. Pode ser um erro lá no armazenamento, guardar medicamentos parecidos juntos e na hora que vocês forem pegar, pega o medicamento errado. E aí, para evitar tudo isso, pode ter também um erro, né, que pode ser evitado durante a administração. Se a gente seguir os 9 certos, lembra? O paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, todos os 9 certos,
dose certa, a gente não tem como cometer erro algum. É isso, tá, pessoal? Então eu peço que vocês assistam novamente essa aula quantas vezes forem necessárias, para quando retornarmos das nossas férias, a gente ir direto para toda a prática dessa matéria.